Você é uma pessoa social, possivelmente confia em todos, afinal, ninguém nunca te fez mal. Até entrar um parasita em sua vida. Você confia nas palavras dele, você acha ele interessante, você o entende. Mas será que ele realmente entende você? Ou está te usando? Parasitas são assim, curiosos e maldosos. Você pensa que ele é seu amigo, obviamente, mas será que ele pensa a mesma coisa de você? É um parasita, ele não se importa tanto com as coisas, ele só quer que você aceite e fique calado. Que confie nele, que ele te consuma e não ao contrário, pois ele está de olho no que você está fazendo, no que você quer. Ele está te usando. E ele quer que você ache que ele é uma boa pessoa, quando na verdade não é. Um parasita, sem dúvidas, consumiria você por anos, tempo demais. E quando você percebesse, já seria tarde. Pois parasita não se importa, parasita consome, parasita te odeia. Ele quer seus erros sejam confiados a ele para ele usar contra você. É assim que funciona. Ele vai usar qualquer coisa contra você. Pois ele vai ter traumas, ele vai ter princípios, ele vai ter uma história, mas isso não significa nada. Doenças, atitudes não significam que ele seja uma pessoa boa, pois é um parasita. E parasita vai te consumir, não importa o que aconteça. Você não é especial para ele. Continue falando seus segredos, seus medos, seus sonhos. Eles vão usar isso contra você uma hora ou outra, e por isso que você nunca deve se abrir para um parasita. Perceba antes. Evite-o. Talvez eles só sejam egoístas. Talvez não. E você pode até perceber que alguns amigos seus estão presos nesses pequenos fatores. Parasitas não largam de suas vítimas e marcam profundamente, sem saída. Esses parasitas vão usar todo tipo de erro contra você. Você consegue perceber que eles vão falar mal de cada detalhezinho que você está fazendo. Uma coisa que você está fazendo muito bem, eles vão falar mal. Porque eles são santos em meio à multidão. E caso você tente acusá-los de alguma coisa, você se torna um vilão. E ele vai tentar convencer o máximo de pessoas possíveis contra você. Existem vários tipos de parasitas. O que se alimentam de você, que não vão parar por nada. Os que observam você. Os que usam você romanticamente e os que te humilham, que riem do seu fracasso, te prendendo em um círculo de tristeza. Mas há como resolver todo esse tipo de bagunça? Com certeza tem. Afinal, ainda somos humanos. Podemos deixar sem arrependimento. Obviamente, não vai ser a coisa mais fácil do mundo se livrar de um parasita, pois ele está preso em você emocionalmente. Ele se abriu, se expandiu em cada sentimento seu. Mas você tem que lembrar que essa pessoa não é bem-vinda, que você deve ir embora, largar ela o mais rápido possível. E esse é um dos motivos que eu fiz esse vídeo, pois você consegue sim se livrar de um parasita rindo da cara dele, agindo com indiferença. Não entenda, não veja o lado dele, vá embora, porque isso é um parasita, ele não se importa com você, ele só quer te usar. E quando ele percebe que alguma coisa está acontecendo, aponte, pois ele é o erro, ele está errado. Se afaste dele, você é mais importante que isso, mas seja gentil com os outros também. Não é porque um errou com você que você deve aceitar tamanha diferença. Você é importante, você é magnífico. E aliás, feliz ano novo, viu? E cuidado com os parasitas. Ah, o típico amor de contos de fadas. Todo mundo se amarra numa história assim. E eu não sou diferente. Eu me apaixonei por alguém. E essa pessoa foi uma memória maravilhosa na minha vida. Foi uma pessoa incrível naqueles curtos momentos. A gente era algo. Porém, até eu descobri os podres dele. Mas naquele momento, éramos o casal. Éramos uma felicidade. Ele sempre se desvalorizava, se humilhava por minha atenção, o que não me fazia muito bem. Claro, ele sempre arranjava um jeito de fazer alguma coisa que não me agradasse.
Ele me humilhava de vez em quando, obviamente. Falava mal de algumas coisas. E quando eu me afastei, ele se perguntou por que eu me afastei? Por que eu fui embora? Por que logo eu? Eu era a pessoa ideal, não era? Bem, mas ele não era a pessoa ideal para mim. Depois que eu descobri muitas traições dele, depois de descobrir seus podres, depois de descobrir que ele gostava de coisas complicadas demais. Claro, ele realmente achava que estaria tudo bem e ainda me trair? Foi o que eu recebi. Foi tanta humilhação, tanta tristeza e descaso de uma pessoa só que eu jurei amar. Bem, é a mesma coisa que o papo do parasita. Infelizmente, não podemos ter toda a felicidade do mundo, pois é assim que funciona. Quando eu apontei os erros dele, ele simplesmente seguiu reto, pois minha voz não era de nada. Então, por que eu ia ficar num relacionamento que ninguém se importava? Exatamente, eu não fiquei. Por isso, eu digo, ele era como um parasita. Foi nojento. Afinal, você quer alguém menor que eu? E mesmo depois de terminar comigo, ainda quer voltar? Você é patético e só vejo isso agora. Aí eu te digo, ferir quem você diz amar é algo realmente bom? Ou você só quer fazer isso porque não quer ficar sozinho? Precisa de alguém se humilhando nos seus pés? Pois não consegue manter ninguém na sua vida? Talvez seja egoísta? Egoísta demais. Quando descobri seus podres, foi devagar. Os passarinhos foram me contando cada fofoca sobre ele enquanto eu chorava por causa dele. Quando ele terminou comigo, foi uma tremenda tristeza. Porém, eu percebi que aos poucos não tinha o que ser feito, pois eu estava presa em um ciclo de tristeza, sendo que ele tinha apagado meus ideais e queria se livrar da culpa. Ele tinha feito minha cabeça, me prendendo ao lado dele. Foi uma dança legal, porém nunca mais, pois parecia um mar e um bicho me prendendo. Não era eu, era outra coisa, e eu precisava tirar essa coisa, senão eu me afogaria. Então, independência é algo que você precisa, não eu. Amar você não muda o fato que você afetou alguém. E caso você seja a pessoa tóxica do relacionamento, você pode mudar completamente esse... Oh, dentes legais. Entendo. Veio de novo conhecer o reino da nuvem ou... Já até sei o que é. Certo. Vamos começar pela avaliação de como seu relacionamento pode estar uma merda nesse momento. Vamos lá? Sente-se, vamos conversar agora sobre... Você sente que ele humilha seu grupo de amigos por 0 motivos? Bem tóxico isso, não acha? Ele sempre fica com raiva de muitas pessoas e vive vitimizando e se autodesvalorizando? Mas esse é comum demais, não é mesmo? Muitos o odeiam e tem relatos sobre possíveis traições no relacionamento? Pense sobre isso. Ele está sempre diminuindo o que você está fazendo por 0 motivos, novamente, porque é assim que funciona, e você tem que parar de ser trouxa. Caso você realmente desconfie, então fique de olho, porque talvez seja uma realidade. Talvez o seu par ideal não seja lá essas coisas. Fique atenta, porque a pessoa que você mais confia pode ser a que mais vai te trair. Pois é assim que funciona. Ele te usa, te prende e depois você fica nessa. Presa para sempre em uma dança de traições. Aí você tá vendo aqui a letrinha embaixo? Exatamente, você tem que fazer o quê? Terapia, porque você precisa e ele também. Terapia de casal existe, então, caso ele esteja sendo tóxico, muito possessivo, correndo atrás de você, fique de olho nisso, porque talvez você só precise fazer o quê? Sumir da vida dele. Porque se ele continuar atrás de você, aí é outra história. Aparência é algo tão fútil, mas ainda assim tão importante. Óbvio, ainda é essencial se importar com a sua aparência. Ser higiênico também é a prova de ser uma pessoa bonita, mas... às vezes, quando a pessoa tem distorção de imagem,
Ela não é bonita, ela se vê como um porco, como se fosse apenas um pedaço de carne gordo e rechonchudo, ou às vezes magro demais, sempre sendo algo que ela não consegue entender. Quando alguém fala que essa pessoa é muito gorda, muito estranha, muito magra, sempre vem de algum familiar. Você percebe que é sempre um familiar que fala mal de você, pois é assim que eles fazem. Eles se veem, na maioria das vezes, como alguém superior. E por conta desses diálogos que podem ser considerados até como traumas, você acaba desenvolvendo esse pequeno problema, pois você vai começar a se cobrar, você precisa de alguma coisa. Você destrói seu próprio corpo para se sentir melhor, pois alguém falou que o seu corpo não era o suficiente, que você não era nada. Sendo que aquela pessoa já passou pela mesma coisa quando era criança, o mesmo já foi tantas vezes falado que não era o suficiente, que ele não era bonito. Então, por que esse ciclo se repete tantas e tantas vezes? Não dá pra saber. É apenas algo humano, algo complexo. Talvez falta de terapia afete tantas pessoas ao ponto de elas desejarem que você seja só um porco, miserável, triste e sem valor. Ou apenas uma carne que deve ser saboreada. Infelizmente, familiares não são tão gentis, mas você não precisa deles, certo? Você só precisa aceitar quem você é. Amigos de confiança são necessários, não parasitas que te destroem e que fazem mal com você. Mesmo que eles tenham traumas, eles ainda erraram com você. Não leve isso na maldade, mas entenda. Eles são horríveis do mesmo jeito. Se eles dizem que te amam, por que eles te ferem? Porque eles precisam sentir que você precisa se rebaixar a eles. Exatamente. Isso não é amor. Isso é problemático. Em nenhum lado isso é saudável. Isso é cruel. Isso não é ser humano. Seja você. Mude, melhore, busque o que falta em você. Você não precisa ser completo, mas busque melhorar. Busque consertar esses pequenos erros. Se sinta quem você realmente é. Quem você precisa ser. Se defender daquele trauma que tantos falaram de você. Se defender. Destruir aquilo que te faz mal. Sentir que está livre. Pois mesmo que o problema volte, você não precisa dele, certo? Você só não precisa ouvir o que ele tem a dizer. Você é uma pessoa e pode melhorar. Você não é limitado. Você tem tempo. Quando você percebe que não importa o gênero que você pegue, sempre haverá essa cobrança sobre você, é algo inevitável. Você sempre estará aos pés de alguma coisa. Tudo bem mudar. Você escolhe o que você quer. Afinal, você deseja mudar seu corpo. É seu, por direito, e é isso que você que faz. Mas às vezes as pessoas exageram e não conseguem terminar alguma coisa muito bem. Mas esse algo não é bom. Ficar preso num sentimento de tristeza só por causa da sua aparência nunca vai te fazer bem. Irá aos poucos, irá consumir você de um jeito assustador. E por isso você precisa de ajuda. Busque ajuda, não importa o que aconteça. Se você se sente tão triste com a sua aparência, você pode sim mudar. Então, mude. Seja você. Mesmo você sendo um porquinho, alguém pode achar você bonito. E esse alguém deve ser você. Opa, quer um cafezinho? Talvez uma Coca-Cola, talvez um chocolate. Enfim, né? A mudança ocorre e tá tudo bem, você pode mudar à vontade. É o seu direito. É ser humano. Diferentes tipos de aparência existem, então está tudo bem ser diferente, pois é normal. Não precisa necessariamente... Desculpa, eu caí. É complicado. Essa cobrança por uma aparência perfeita é fantasiosa. Você não precisa ser perfeito, apenas precisa existir. Mudanças acontecem, Gula.
lamento atrapalhar seu vídeo, mas agora temos uma pequena publi. Como assim publi? Meio que eu vou ajudar a minha prima. Aqui. Eu fiz por vontade própria. Porque ela faz umas coisas muito deliciosas. Sim, isso é o ovo da Páscoa de brigadeiro. Eu vou comer ele, porque eu tô esperando já 3 dias de tanta preguiça. Realmente, 3 dias, porque meu pai tava quase comendo isso daí enquanto eu deixava na geladeira. Tanto comer, mas eu tenho que fazer esse vídeo porque eu quero fazer uma publi pra ela ficar... Ai, nossa. Não, eu acho que ela nem vai saber, porque eu não vou contar pra ela. Não falem que vieram em nome do TikTok, pelo amor de Deus. Ela não precisa saber que eu sou uma TikToker. Ela não precisa. Ela não precisa. Esse ovo maravilhoso aqui, existem vários outros que eu vou mostrar fotos aqui, bem aqui, ó, nessa área. Você tá vendo aqui? Exato. Isso daqui são ovos. Você gostou desses ovos? Eu gostei desses ovos. Embora eu não tenha comido ainda, porque eu tô me reservando. O quarto tá sem luz. Sim, ele tá sem luz. Eu tô 1 ano já sem luz no meu quarto. Tendo que arranjar luz aleatórias aqui do meu quarto pra conseguir dar pelo menos um tchan. Por isso que tem um monte de reflexo. Eu sinto muito por isso também. Olha. Dando a análise, você tá vendo que ele é completamente de brigadeiro? Chocolate? Eu sou viciada em chocolate. Eu amo chocolate, tipo, muito. Chocolate é muito bom, é a vida. E se você não gosta de chocolate, tudo bem, eu entendo. Tá de boa, ninguém liga. Mas, vamos nessa, né? Sem dúvidas, vocês devem estar vendo aí do ladinho mesmo, bem aqui, provavelmente, o Instagram dela. Pois é, está... Ô, louco, que porra foi essa? Acho que foi minha unha postiche. Postiche. Mas enfim, é isso, né, rapaziada? Como vocês podem ver, tem um sujinho aqui, ó, de chocolate, porque eu fui idiota e eu virei o negócio assim, ó. Eu realmente errei, eu fui muito moleque nessa hora. Ovo maravilhoso. Olha esse ovo. Vai falar que você não comeria esse ovo. Eu comeria. Como? Vamos lá, paguem. Aliás, esses ovos, alguns vêm com brinde. Se você for lá perceber, você vai ver que tem um brinde, que é um chaveirinho pra colocar no seu chaveiro. Nossa, mas vai ficar bonitinho. Eu já peguei o meu. É uma baleia rosa que tá bem ali, ó. Cara. Veja que delícia. Como eu disse, ela faz alguns doces, então meio que vocês podem olhar no Insta dela, que tá aparecendo logo abaixo o nome dela no Insta, vão lá no Insta. Agora eu entendi porque meu pai comeu todo o brigadeiro dele. Pra memorizar o nome, Rosana Pontes.cakes. Vão lá, sigam ela é muito gente boa. Adoro tudo que ela faz. Aqui, ai, ela manda muito! Ela também faz bolo, brigadeiro. E por isso que eu quero brigadeiro. Eu gosto de brigadeiro. Brigadeiro é muito bom. Acompanhe, pô. Dê uma chance. A mulher é boa. Ela já fez vários bolos meus, também ela fez brownie. Ela manda muito bem na culinária. Eu sempre gostei muito de comer o que ela produz, porque realmente me faz bem. Principalmente doce. Nossa, eu sou viciada em doce, por isso que eu amo de coração tudo que ela produz. Também já fez o meu bolo de aniversário de 15 anos. Que não fui eu que escolhi o tema. Eu deixei pro meu primo. Eu não gostei do tema, mas é coisa da vida, né? Bom, eu como observadora do que aconteceu quando a Ana tava do lado lá no hora, foi que, tipo assim, chegou lá, a guria chegou lá do nada, foi na nossa direção e tal, falou, calma, até aí tudo bem, porque já falou legal e tal. Mas aí ela pega e fala, não, é que eu falei que seu namorado e tudo mais, e falei pra ele terminar com você. Aí eu achei, tipo assim, muito desnecessário, porque, tipo assim, quando você é amigo de alguém, você não fala pro namorado da sua amiga terminar com ela. É, tipo assim, é muito desnecessário, entendeu? Tipo assim, eu não sei como a Ana ficou tão calma naquele momento, porque naquela hora eu fiquei mal, eu fiquei, tipo, estressada pela Ana, sabe? Pelo fato de a menina ter chegado, falar desse negócio de emoção pra ela, e ter saído naturalmente, como se fosse amiga dela, sabe? Mas eu achei nada a ver. Porque, tipo assim, eu teria levantado ali e provavelmente teria brigado, mas não tem... Não na mão, mas, tipo, no argumento, sabe? Porque eu achei ela muito escrota,
realmente. Eu não sei o que se passa na cabeça de um ser humano pra chegar numa amiga, vamos dizer assim, uma amiga, porque não era amiga, né? E falar esse tipo de besteira. Porque, tipo assim, mano, não faz sentido você falar uma desgraça dessa pra sua amiga, entendeu? Sendo que você tem que ser amiga dela e tinha que aconselhar de um jeito bom, sabe? A única coisa que eu falo é que eu acho ela bem comprometida. Essa menina que chegou na zona. E, tipo assim, ela é muito vibes metida mesmo. Pois é, essa é a vida de um observador. Espalhar fofoca, desinformação e acabar com a sua vida. Ela não sabia ou sabia que eu estava passando por muitos problemas na minha vida. Minha depressão voltou e quando ela volta, eu não consigo me comunicar. E quando ela veio conversar comigo, espalhar fofocas, contar o que ela fez para me afetar, era a maior demonstração de mau caráter que eu já vi em toda a minha vida. Ninguém teve tamanha coragem de falar algo tão negativo em meu ouvido, rindo da minha cara, apontando para a minha cara. Ela não teve vergonha nenhuma de falar o que pensava, pois ela se sentiu confortável o suficiente para me humilhar, para se sentir alguém de grande valor. Pois, no fundo, todo mundo sabe que você é inseguro o suficiente para não conseguir fazer nada. Você se sente superior a mim quando eu estava na pior. Mas o que você ganhou com isso? Me diga. Ela foi estranha, ela fofocava sobre mim, ela agiu de maneira tosca, infantil. Talvez ela não gostasse de mim, por isso queria que ninguém mais gostasse também. Pois insegurança é assim, certo? A pessoa precisa que os outros acreditem nela e que ela se beneficie com a tristeza dos outros. Naquele momento, eu não estava pensando em maldade, pois eu considerava ela um pouquinho como amiga. Claro, eu não era íntima, eu não era uma pessoa de guardar rancor. Nunca fui, ela nunca me fez mal, mas naquele momento, eu entendi. E se ela tivesse feito e eu não tinha percebido antes? Esse tempo todo, ela estava tentando me diminuir. Ela estava tentando sair por cima de mim. Me deixar apenas como um alvo simples e barato que ela pode simplesmente mandar. E falar mal à vontade, correto? Errado. Eu existo e eu quero existir. Eu não quero ser simplesmente uma pessoa vazia como você. Claro, nem todo mundo merece um perdão, mas do que adianta? Do que adianta existir se você vai ser assim? Mude, você é humano, você ainda tem chance de mudar. Todos temos. Claro, a mudança não vem pro dia e pra noite, todo mundo sabe disso, mas não faça isso novamente. Mude. Entenda que nem todo mundo tá bem de cabeça, nem todo mundo é frágil. Sobre algo que eu passei assim. Então, teve uma pessoa que sabia que eu tava ficando com uma pessoa e simplesmente foi falar bosta minha, tipo mentira minha, pra pessoa que eu tava ficando. E a pessoa, em vez de chegar em mim conversar, simplesmente acreditou nas mentiras da outra pessoa e, entendeu? Se afastou e ficou agindo que nem criança, sabe? Não teve maturidade. Isso eu achei muito infantil da parte da outra pessoa. Agora, essa pessoa que veio falar bosta minha, que foi espalhar mentira minha pra essa pessoa, tipo assim, mano, foi muito desnecessário, entendeu? Porque era amiga minha, que eu pensei que era amiga minha, né? Mas pelo jeito não era. Então, tipo assim, tomem cuidado com as amizades de vocês, tá bom? Tomem muito cuidado, porque nem sempre é o que parece. Agora um texto de um amigo, pois ele tem vergonha de falar por cima. Então eu irei apresentar. Hoje fiquei pensando nos observadores. Sabe aquelas pessoas que não vivem a própria vida, mas sabem absolutamente tudo de todos os outros? Elas veem um detalhe, inventam um contexto inteiro e pronto, nasce uma fofoca. Novinha em folha. Parece pesquisa de campo, só que sem a parte da pesquisa. O mais engraçado é que essas pessoas raramente têm informações completas.
Elas pegam pedaços soltos, inventam um contexto, colocam emoção onde não existe e pronto. Nasceu uma mentira novinha em folha. Quanto menos elas sabem, mais certeza elas têm. Eles dariam certo como escritores, provavelmente. A verdade é que observadores falam porque não vivem. Enquanto você está ocupado tentando existir, errar, aprender e seguir em frente, eles estão parados, comentando a sua vida inteira como se fosse uma série adolescente que eles assistem. Em resumo, não dê palco para curiosos, seja confiante de si mesmo e de suas atitudes. Limite quem tem acesso à sua vida e confie que a verdade sempre chega mais longe que a mentira. No fim, acho que a maior defesa é continuar sendo quem você é. E observadores sempre vão existir. O segredo não é viver para a plateia, e sim cuidar e viver para si mesmo. Não dê brecha para um observador. Ele sempre vai querer o seu mal. Pois é, acho que ela tá vendo. Apresento Devorada, feito por Lady Crow e alguns amigos. Alerta de gatilho: se você tem alguma coisa relacionada a bullying, por favor, tome cuidado. Localização: Reino das Nuvens, área de memórias profundas. Um grande mar, posso dizer. Por que eu estou aqui? Bem, estou em busca de algumas memórias perdidas. Memórias essas que muitas vezes eu não faço questão de memorizar. Tipo, quem quer lembrar de uma memória ruim? Se ela não está presente, por que eu vou tentar lembrar dela? Bem, hoje o motivo é outro. O Reino dos Corais, o lugar perfeito onde poderia guardar minhas memórias e conseguir entender o que aconteceu realmente nesse lugar. Claro, o Reino das Nuvens nunca foi só o Reino das Nuvens. Ele tinha sim um lugar, água, muita água, mas acabou que tudo foi deixado para trás. Esse reino foi abandonado, foi esquecido. Então, memórias profundas, áreas escondidas, certo? Memórias ruins são encontradas lá. E eu vejo ela agora. Eu entendo você agora. E eu achei você. Ser humano é buscar pessoas ao seu redor. Muitas vezes essas pessoas podem ser seus amigos, podem ser pessoas de confiança, pessoas legais, mas muitas vezes podem ser a razão dos seus problemas. Por exemplo, eu posso ser uma artista, mas muitas pessoas não gostam de artistas. Você pode ser uma pessoa popular, bonita, carismática, mas muitas pessoas não vão gostar de você por ser o que você é, bonita e ter algo que elas não têm. Se você for um nerd, muitas vezes as pessoas não vão se interessar por você, principalmente se você não for bonito ou chamativo, pois você é um nerd. Entenda agora? Vocês nunca vão ser realmente o alvo principal de um grupo. Como uma aluna quieta, eu sempre fui o alvo favorito de muitas pessoas quando faziam bullying. Como assim? Eu era quieta, eu não falava nada. Então era mais fácil eu simplesmente nunca me defender. Era divertido para alguns, era engraçado para outros, e tudo bem. Já teve muitas épocas ruins, muitas pessoas já me gravaram em momentos complicados, muitas pessoas riram dos meus momentos complicados, e quando eu desabafava na diretoria, nada acontecia. Obviamente, ninguém dava a mínima. Infelizmente é assim, as pessoas não dão a mínima se você não tiver provas. E caso você tenha, do mesmo jeito elas não vão se importar, pois as pessoas sim de você. Mas quando você tem um amigo ao seu lado, ao menos, fica muito mais suave. Você consegue conviver. Você não se importa mais com aquele grupo de pessoas que estavam zoando com você, pois você tem um amigo. E tá tudo bem agora, certo? Não tem mais com o que se preocupar, correto? Pois bem, você ainda vai continuar sendo o palhaço da turma. O palhaço da turma? Isso, o entretenimento. A pessoa quietinha que todo mundo pode simplesmente bater, humilhar ou simplesmente só falar mal. Minha situação na escola foi sempre uma bagunça. Eu era pelo menos uma aluna quieta na sala de aula,
conversava bastante no intervalo, tinha o meu grupo de amigas, ou pelo menos era o que eu achava que era. Porém, eu fui perceber que aquilo só era um entretenimento, uma chacota. Ninguém realmente se importava tanto comigo. Tanto que hoje em dia não converso nem com nenhuma dessas pessoas. O que me faz enxergar que talvez não seja realmente necessário. Se o lugar era para eu socializar e aprender a lidar com pessoas, ai, meus queridos, eu fracassei miseravelmente. Porque o que eu mais sofri naquele lugar foi bullying de professor, não aprendi a escrever direito e eu tive muitos problemas mentais naquele lugar, o que me criou muitos problemas e ansiedade constante, principalmente na hora da prova. Ai, os olhares eram marcantes, todos riam de mim. Eu era só uma piada. Então, esse círculo que eu chamaria de segunda casa, como todos querem que eu chame, foi um lugar terrível para mim no começo. Mas o ensino médio pelo menos foi diferente. Mas, sinceramente, a escola devia sim melhorar algumas coisas, pois seus alunos são cruéis. E eles não se importam com ninguém. Agora vamos ver como é a vida de um estudante nesse momento. A escola, na maioria das vezes, é muito suja ou simplesmente tem muitos itens quebrados. Por exemplo, as cadeiras também eram muito pinchadas, mas eu acho que isso não é o maior problema, certo? Ao menos para mim, o maior problema era quando você tinha que lembrar de tudo o que aconteceu. Você estudou, você se esforçou para aprender cada detalhe de uma prova, de algo específico. Porém, quando chega o momento, aquele professorzinho te olha. Quando ele anuncia todas as notas, a sua nota simplesmente é considerada a pior. Só que ele não cala a boca. Ele olha fixamente para a pessoa que tirou a pior nota. Ele olha, ele fala, ele humilha, ele deixa claro quem é a pessoa. E todo mundo percebe. Você sentiu que era para você. Todos sabiam quem era a pessoa que tinha tirado nota baixa. E eu te pergunto, o que esse professor fez? Ele ajudou realmente o aluno? Desenvolveu o caráter? Ou só aumentou a ansiedade daquele aluno que já tinha? Porém, você teve amigos, você teve ajuda, você teve alguém que te escutasse, que te entendesse. Mas outras pessoas não teve a mesma sorte. Agora irei ensinar como se livrar desses alunos. Você será aquele pedacinho de pano ali. Bem, você irá na diretoria. Você irá anotar, mostrar as informações sobre aquelas pessoas que estão fazendo bullying contra você, tirar os nomes delas e memorizar. Sim, marque os nomes delas, você vai precisar. E caso a escola não se dê a mínima de importância para você, você pode simplesmente recorrer à polícia, que é o botão mais preciso e importante que você poderia ter. Então, use a polícia ao seu favor caso a escola não faça nada, porque isso também é crime. Isso também é algo que você pode sim eliminar. E falando em crime terrível, meu amigo acabou de morrer. Fantasma viado. Continuando com o nosso público, enfim, vamos começar a leitura básica do meu amigo querido fantasma, não é mesmo? Porque ele é um fantasma, né? Então vamos nessa. Eu sou um adolescente que já sofreu bullying, e isso deixou marcas. Não eram só palavras, eram golpes que ninguém viu. Todo dia eu entrava na escola com medo. Medo de rir de mim. De me chamarem por nomes, de me humilharem. Eu comecei a me sentir errado por existir. Minha autoestima foi sumindo aos poucos. Eu ficava quieto, mas por dentro estava gritando. O pior não era o bullying, era achar que ninguém ligava. Demorei para entender que eu não tinha culpa de nada. Pedir ajuda foi difícil, mas mudou tudo. Descobri que eu era mais forte do que eu pensava. O bullying não me quebrou, me transformou. Hoje eu falo porque muitos sofrem em silêncio. Respeito pode salvar mais do que a gente imagina. Espero que tenham gostado do texto que o meu amigo fez, pois agora eu vou ser bem direta. Muitos dos alunos sofrem bullying até mesmo nas escolas. Fora das escolas, trabalhos, empregos, não importa onde você esteja, sempre haverá alguém que vai fazer bullying com você. Então seja forte. Não desista no momento e nem agora. Memórias são difíceis, mas você pode aprender com elas.